Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém? Romanos. Que bom, todo mundo aqui assim, nossa, bastante gente, que gostoso. Primeiro de tudo, vamos nos apresentar, que a gente não conhece, né? Eu sou o Jefferson, essa daqui é a Ida, minha esposa, a minha Provérbios 31. Comecei bem, hein, pastor? Quem não sabe o que é Provérbios 31, depois abre a Bíblia, leia lá Provérbios 31, a partir do 10, você vai conhecer o que é uma mulher segundo os princípios de Deus, tá? Então tá lá. Vamos aqui fazer uma ministração, né, para ver tudo que a gente vai falar aqui não é o que eu, Jefferson, o que a Ida acha ou a nossa opinião. Tudo que nós vamos falar aqui está embasado na Bíblia, né? É a palavra de Deus, é como Deus diz que tem que ser uma aliança. Não, nós só vamos que aprender nesse tempo aí sobre o que Deus espera de uma aliança de casais. É isso aí? Então vamos fazer uma oração, se vocês puderem ficar de pé, por favor. Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que esteja aqui conosco nessa noite. Ó Pai amado, que o Senhor possa estar, ó Deus, limpando nossa mente, nosso coração, ó Deus, para receber, ó Deus, a palavra que vem de Ti. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, repreendemos todo e qualquer espírito, ó Deus, que queira entrar aqui dentro, ó Deus, e lançar suas setas malignas, está repreendido em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que a gente possa, ó Deus, ser usado por Ti e poder levar a Sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cadê as massinhas? Então, enquanto eu vou falando, só espalhando. Tá bom? Pode se sentar, gente. Desculpa aí. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Ida, né? Eu sou a esposa do Jefferson, esse sacerdote maravilhoso, macho alfa, igual Jesus. E eu vou, antes do Jefferson começar ali a ministrar, né? Eu vou distribuir para vocês umas massinhas aqui, tá? Então, vai fazer parte de uma dinâmica de um conhecimento que a gente aguarda, né, que fique guardado na mente de vocês, que vocês lembrem da massinha e lembrem desse princípio, tá? Então, faz parte de uma dinâmica. Eu vou entregar uma massinha com cores diferentes para cada membro, né, para cada cônjuge, tá? E enquanto a ministração vai acontecendo, vocês vão prestar muita atenção, tá, no que a gente vai falar aqui. Com a graça de Deus, a gente vai atingir o alvo e o objetivo de Jesus com essa ministração, né? Lembrando, isso daqui é de propósito, tá? Nós estamos em obra, né, e vocês também. Alguns já estão há um certo tempo, alguns vão começar hoje, né, mas estamos todos em obra, tá? Então, qualquer falha, nos perdoe, né? E também um conhecimento assim que eu adquiri desde que eu comecei a ouvir com mais cuidado e zelo a palavra de Deus. Se você ouvir alguma coisa que foi dita e que está na palavra de Deus e por alguma razão você se sentir ofendido pela palavra de Deus, saiba que está dando certo, tá? Porque se a palavra de Deus ela é dita e ela nos ofende, é porque tem alguma coisa no nosso interior que precisa ser mudado. Tá? Porque a palavra de Deus, quando a gente está alinhado com Deus, ela traz alegria para o nosso coração, tá? Então, desde já, né, a gente já pede perdão para vocês. Não é nada pessoal se a gente falar alguma coisa que vai ofender, tá? Então, recebam como um conselho de Deus, né? Um aviso de Deus, o amor de Deus cuidando de todos nós. E a massinha a dinâmica vai ser o seguinte. Então, enquanto a gente estiver aqui ministrando a palavra de Deus, vocês vão estar prestando atenção atentamente à palavra e vocês vão estar
amassando os dois juntos, tá? Cada um vai receber uma cor diferente. A moça e o moço vão ter que receber cores diferentes, tá? Se vocês receberem cores iguais, tem que trocar, tá bom? E aí, enquanto a gente vai ministrando a palavra, o casal, os dois juntos, vão amassar essas duas massinhas de cor diferente. Tem que ser um bolinho só, tá? Caprichem, caprichem, presta atenção, faz com bastante amor, com bastante carinho, com bastante fé, né? Que a mensagem é muito linda e importante, ok? Amor, então aqui a pastora e o pastor já estão ali distribuindo. Tá? Oi. Esse aqui, pastor Aldo, eu costumo falar, eu trabalho com obra, né, Felipe? Eu costumo falar que obra, falo para os meus clientes assim, que obra a gente não termina, a gente abandona. Essa aqui não dá para eu abandonar. Não, essa aqui não. Gente, enquanto está indo aí, vamos começar assistindo esse vídeo aqui, tá? Quero que todo mundo preste atenção, o vídeo é bem legal, tá bom, Mariana? Você presta atenção, faz favor, mana. Soltar de lá. Pessoal, então assim, ó, vocês receberam, o homem recebeu uma massinha, a mulher recebeu outra massinha, tá? As duas massinhas vão ser unidas, juntas, tá? Então, toda essa massinha vai virar uma massa só, ok? E o casal vai fazer isso juntos, tá? No final essa massinha eram duas, vão ficar uma massinha só, bem amassada, ok? Bem amassada, bem trabalhada, tá? Olha o vídeo lá, gente. Vamos começar. Pessoal, agora o seguinte, o Jefferson vai passar aqui um vídeo, tá? E eu quero que vocês vão amassar essa massinha sem olhar para ela, ok? Lembra que vocês vão prestar atenção em tudo que vai ser dito aqui, tá? E faz parte da ministração essas duas atividades, porque vocês não, apesar de estarmos vivendo aqui, né, fazendo as nossas atividades no dia a dia, cuidando das coisas do trabalho e tal, eu não posso me descuidar das coisas de Deus. Eu tenho que seguir a minha vida em observação ao mesmo tempo dessas duas coisas. Eu não posso tirar os olhos daquilo que eu estou fazendo, né, para viver, e nunca, jamais tirar os olhos de Deus, tá? Então, vocês prestem atenção aqui nesse vídeo, fita os seus olhos nesse vídeo. Isso daí é o processo artesanal de uma fabricação de uma aliança. Tirando os excessos de fogo para endireitar, para moldar, martelada. Interessante que você vai notando que tudo que vai fazendo para poder
pegar esse ouro bruto aí, para poder formar algo bonito, você vê que está saindo umas partes que não interessam, então estão saindo pedaços, está saindo resíduos, né, para ficar a parte boa. Isso daí a solda da aliança, uma curiosidade muito interessante é que para soldar a aliança, para que ela realmente nunca mais se desmanche ali no encontro dela, esse metal ele não é ouro, ele é uma junção de metais nobres, prata, cobre, ouro, porque se for só ouro não vai soldar. Então é uma fusão de metais nobres nesse pedacinho. Lixa, sai rebarba. Acabamentos, vai pulindo. Ali você não está vendo nada, né? Mas aquela operação ali, ela está trazendo detalhes, né? Que vão trazer beleza, né? Singularidade para a aliança. Então você não consegue ver, mas aquele processo ele fez aqueles vincos ali, ó. Cutucar, né? Ser cutucado dói, né? Então, aí esse processo aí é para cravejar aquelas pedras que vão fazer a aliança mais valiosa. Dá trabalho ou não dá, gente? Olha lá. Ei, glória, hein? Olha lá, ó. Fogo extremo, passou pelo cilindro, martelada, maçarico, torno, centrífuga. Olha lá, ó. Fogo e fogo e fogo toda hora. Tem alguma coisa a ver com a nossa vida aí? É assim que nós somos moldados nessa vida? É assim que Deus faz com a gente? É assim que é o nosso casamento? Todo cheio desse processo? Quanto a gente tem que tirar cada um de si para poder no final se tornar uma joia rara? Viu que no final a aliança não tem começo, não tem fim. Ela foi soldada com uma liga de metais preciosos. E quem solda a nossa liga? Quem solda a nossa aliança? Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Olha só, Deus começou a sua aliança com Adão e Eva. É uma aliança
de proximidade, uma aliança de amizade com Adão e Eva. Né? Depois, Noé, Abraão, Moisés. Uma aliança de Deus conosco, com o seu povo, com a sua igreja, foi Jesus Cristo. E nós estamos hoje em aliança. Então, nosso Deus é um Deus de aliança. A aliança entre o homem e a mulher é mais do que um relacionamento, mais do que um compromisso social. O casamento é uma aliança divina, pois ela é comparada à aliança que Cristo com a igreja. Assim como Jesus não abandona a sua noiva que é a igreja, assim deve ser a aliança entre o homem e a mulher. Um pacto de fidelidade, amor e compromisso mútuo. Isso é uma aliança baseada nos princípios de Deus. É aquilo ali. Em Efésios 5, 22 ali, o apóstolo Paulo, ele nos conta, ele nos narra como é que deve ser uma união cristã, né? Uma união baseada no evangelho. O que ele diz lá? Ele diz que o homem é o cabeça do relacionamento, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí os varão aí, certo? Não entendam que ser cabeça é você ser soberbo, não tem nada a ver, você não está num patamar maior, não. Tá? E nós vamos ver isso aí agora aqui, ó. Né? Aí lá no 31 está escrito assim, ó, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trata o marido com todo o respeito. O que eu vou fazer aqui na minha parte, nessa introdução, depois aí vai continuar? Eu vou falar sobre o que é o papel do homem numa aliança, em uma união, né, perante as leis de Deus, perante a palavra de Deus, como é que tem que ser. O que o homem tem que ser em uma aliança dessa? Ele tem que ser o sacerdote do seu lar. O que é ser um sacerdote, irmão Jefferson? Ser sacerdote do lar é um chamado sagrado para o homem, onde ele assume a responsabilidade de liderar espiritualmente a sua família, servindo como um guia intercessor e um exemplo de fé. Esse papel não é de domínio, mas de amor, serviço, compromisso com a santidade e o crescimento espiritual de cada membro do seu lar. Então, você ser o cabeça do seu relacionamento, você ser o cabeça, como a Bíblia fala, que o homem é o cabeça da esposa, é o cabeça do casamento, da sua família, certo? Olha quanta responsabilidade. O apóstolo Paulo fala ali também em Efésios, que o homem tem que amar tanto a sua mulher, tanto, a ponto de dar a vida por ela. Né? Então não é cabeça, não pensa não que Deus, tipo assim, vou te botar aí num patamar grande. Não, filhão, você vai ter que trabalhar muito para manter essa glória que você tem de ter uma família, de ter uma esposa, uma Provérbios 31, que nem eu tenho. Né? Quais são, assim, umas características de você ser um sacerdote do lar? Líder espiritual. E você tem que estar na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, é você que lidera isso, certo? É assim que Deus criou as coisas, é o homem. O homem tem que ser ali e ir à frente, certo? Orar, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, sabe? A gente, todo dia, os nossos trabalhos, a nossa vida fora, nesse mundo aí, é uma coisa de doido. A gente está toda hora ataques, e ataques espiritual. Tudo que acontece aqui com a gente reflete no reino do Espírito. E o homem tem que estar em santidade, orando, pedindo pela sua família. Olá, ó, um intercessor. O que é um intercessor? É interceder, orar pela sua família. Né? Quantos de nós oram pelos filhos, pela esposa? Temos que orar junto, por e com elas. Mestre, ensinar. Ensina a criança no caminho certo e ela nunca se desviará. A Bíblia está dizendo. Está ali, ó. Mestre, discipulador. Promover amor,
respeito dentro de casa, quantas famílias acabadas, quantas famílias que pai não conversa com filhos, filhos não respeitam os pais. Falta de Deus, falta de compromisso dentro de casa, falta de um varão. Não machão. Não estou falando de machão, não estou falando, essa semana aí nós tivemos um caso aí horrível, aí o Cícero pediu ajuda por uma pessoa lá que pediu ajuda, uma mulher que estava sendo espancada pelo marido, eu correndo, nós ajudamos financeiramente lá, através de, porque estavam passando até necessidade, o cara além de bater, abandonou, certo? Olha as coisas terríveis que a gente vive, certo? Então, o que é um sacerdote? Amor e respeito. Servir. Está vendo como cabeça não é glória nenhuma lá? Ó. Servir e ser humilde. Que é mais servo e mais humilde do que Jesus Cristo? Rei, Deus, Salvador, se humilhou, morreu na cruz por cada um de nós aqui, se humilhou lavando os pés dos discípulos para mostrar o que é servidão, serviu a Santa Ceia para mostrar o que é servir, o que é humildade. É assim que é um homem de verdade, é assim que é um sacerdote, é assim que é um varão dentro de casa. Amar incondicionalmente, dar a sua vida por a sua esposa. É assim que o apóstolo Paulo falou, é assim que está escrito na Bíblia. Amá-la tanto de dar a vida por ela, amar incondicionalmente. Ser o sacerdote do lar é um chamado poderoso, mas também uma responsabilidade. Esse papel é uma expressão do próprio coração de Deus e do seu relacionamento com a igreja. Quando o homem assume essa responsabilidade, ele não apenas fortalece sua família, mas também cumpre o propósito divino de refletir o amor e o cuidado de Deus no mundo. Então, gente, essa é uma pequena, porque senão a gente vai muito longe, se for querer comentar, mas o homem ele tem esse compromisso, ele tem essa responsabilidade dentro do seu lar, que é de cuidar, é de defender. Sabe, para um filho teu, que nem eu tenho as minhas duas filhas lá, a melhor coisa do mundo para um filho, porque a gente é filho, né? Tenho meu pai, tudo, é quando você vê uma pessoa com figura de autoridade, sem agressividade, que você sabe que fará de tudo para te defender. Um pai, um marido, certo? A esposa tem que olhar para o marido e falar assim, se eu precisar desse varão aí, eu estou tranquila. Mas não é violência, não é, eu vou bater em tudo, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de um homem decidido, de um homem amoroso, certo? Estou falando de um homem que está cuidando, dando amor. É amor, é amor, é amor que a nossa família precisa, é amor que a nossa esposa precisa. A Ida vai continuar agora a ministração aí, que agora vai longe, agora vocês vão entender por que ela é Provérbios 31, essa mulher é boa em tudo que faz, então ela vai continuar aí e vai ser bacana. Vamos lá, depois a gente termina tudo aí. Ai, graça e paz. Olha a responsabilidade que ele coloca, né? E grandes expectativas. Então, eu vou agora orar e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, antes de dar continuidade nessa palavra tão linda que o meu marido apresentou para vocês, falando do cabeça, né, da família, de uma forma tão linda, né? E quando a gente entende o projeto de Deus e quando a gente entende a estrutura familiar que Deus estabeleceu, a gente não tem problema nenhum em viver nessa estrutura, tá? Então, Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor. O Senhor trouxe tanto ensino, tanta coisa linda, Pai querido, para a restauração da nossa família, para a restauração do nosso relacionamento, Pai querido. E isso tem nos abençoado, Senhor, e tem abençoado tantas pessoas ao nosso redor, Pai. Muitas sementes, Senhor, foram semeadas na nossa vida, e nós também temos semeado sementes, Senhor, tão maravilhosa na vida de outras pessoas, e principalmente dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos.
Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem trazido de bênção, através da sabedoria, do conhecimento da Tua palavra, Pai, eu desejo entregar, Pai, para esses casais, Pai, para essas famílias, Pai, e para a Tua igreja, Senhor, do futuro, Pai, que está aqui representado na vida desses casais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, você me vê orando, Pai, você me vê clamando, Senhor, por uma igreja, Senhor, diferente daquela, Pai, que está na Tua palavra, que toda hora, Senhor, vira as costas para Ti, Pai querido, por causa da fraqueza que é em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, Pai querido, a atravessar, Pai, com eles, num lugar, Pai, de sabedoria, num lugar, Senhor, de crescimento, Pai. Senhor, cada coração aqui presente eu apresento diante do Senhor, Pai querido. Retira, Senhor, todas essas pedras de tropeço da vida desses casais, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, abre os ouvidos espirituais, Pai querido, desses irmãos, Pai, desses homens sacerdotes, Pai, também dessas esposas maravilhosas, Senhor. Edifica, Pai querido, cada membro, Senhor, de famílias que estão aqui representadas, Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, que todos nós saiamos daqui, Senhor, com um compromisso, Pai querido, e tendo pleno entendimento do Teu plano, do Teu projeto de família, Pai querido, segundo a Tua palavra, para a posteridade, Senhor, de geração em geração, Pai querido, vivendo uma vida plena, Pai, cheio de alegria, Senhor, governando aqui na terra, Pai, em unidade com o Senhor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, me ajuda, Senhor, organiza as ideias, Pai, organiza, Senhor, todo conhecimento, toda experiência, Pai querido, todo testemunho, Pai querido, que nós adquirimos contigo, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, de todo o meu coração, Pai querido, que nós possamos, Pai, sair daqui entendendo a importância da aliança do casamento para o Senhor, Pai querido, e entendendo o propósito do casamento, Pai, e o propósito do Senhor, o Teu sonho para a nossa vida, tanto como pessoas individuais, e também para a Tua igreja e o Teu corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, bora lá? Eu começo aqui, né, falando da palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 2, que fala da criação do homem e da mulher. Eu vou pegar uma versão, eu peguei uma versão lá que é numa linguagem um pouco mais elaborada, mas eu vou pegar aqui uma versão na linguagem atual que eu acho que fica mais tranquilo para todo mundo entender. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu estou muito nervosa e eu quero lembrar, né, que nós, né, tanto eu quanto o meu marido, né, somos essa obra aqui em andamento, né, e eu acredito que só foi feita ainda a fundação dessa obra, tá? Então, em Gênesis, lá no capítulo 2, do versículo 19 ao 24, eu vou ler para vocês como foi a criação do homem, tá? Então, depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Ou seja, Adão já estava lá trabalhando para o Senhor, né? Exercendo sua função ali, né? E ele via lá o passarinho e a passarinha, né? O cachorro e a cachorra, enfim, e de repente, né? Ele não tinha ela, né? E aí Deus olhou, né? E ele viu que não era bom, né? Essa situação. E aí o que ele fez? Aí ele falou assim: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas. Então ele fez um corte, né? Tirou uma de suas costelas e fechou carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem.
Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Então, o Senhor foi lá, fez um corte, né, aqui na costela. Aliás, fez Adão dormir primeiro, né? Daí ele fez um corte, tirou uma costela, um ossinho desse esqueleto todo ali, né? E formou a mulher. Aí ele botou uma carne ali, ele não repôs aquela costela. Ele botou lá um pedaço de carne, fechou. E aí depois ele acordou o homem e apresentou ela, né? E aí tem um trecho ali que fala, né? Quando ele olha para ela, ele fala: osso dos meus ossos, né? Então é como se aquele esqueleto dele, né, já tivesse sentindo falta, se sentindo incompleto. E quando ele olhou para ela, o meu osso que me tiraram, né? E aí ele desejou estar próximo dela, né? A palavra de Deus não fala, eu até ri, né? Porque aí se ele falou osso dos meus ossos, né? Daí eu posso olhar para o meu marido, né? Porque uma costela só, ossos do meu osso, entende? Então, assim, né? Surgiu o primeiro casal, tá? Aí a palavra, a história foi acontecendo, né? A gente sabe que esse casal tão lindo e perfeito, né? Aos olhos de Deus, pecaram. Né? Essa é uma longa história para um outro encontro de casais, né? Hoje aqui o nosso propósito é falar da importância da aliança para o Senhor, né? E como é o matrimônio aos olhos de Deus. Então, a gente precisa sair daqui entendendo esse plano do Senhor, tá? E aí, lá em Mateus, deixa eu me lembrar aqui qual é o capítulo 19, do 1 ao 12, eu não vou ler, para a gente não ficar muito extensa, né, aqui a apresentação, mas lá Jesus, ele comenta, né, sobre a necessidade dessa aliança ser inquebrável, né, que atualmente, já lá naquela época, né, já existia o divórcio, né, mas que o divórcio ele não era um plano de Deus inicial, mas por causa do nosso coração duro, né, foi instituído o divórcio. Mas no plano original de Deus, na estrutura familiar de Deus, ele deseja uma aliança inquebrável, porque essa aliança inquebrável, ela vai construir o casal, né? E ao passo em que a gente vai passando por todos aqueles processos que a gente viu ali, semelhante à construção, né, a fabricação de uma aliança de forma artesanal, isso acontece individualmente sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher, dentro do casamento. Agora, engraçado, né? Por que será dentro do casamento? Né? Por que o Senhor fez isso? Né? Por que Ele pede para a gente que essa aliança seja eterna? E Ele fala assim, Jesus, lá na frente, Jesus... Primeiro, o Senhor pede para a gente ser uma só carne. Lá, quando Ele fala que o homem vai deixar, né, a casa dos seus pais e vai se unir à sua esposa e se tornarão uma só carne. E daí Jesus ele fala que o homem não separe o que Deus uniu, né, lá na frente, quando todos os problemas conjugais, né, estavam acontecendo. Por que será que o Senhor instituiu esse princípio, né, o princípio da aliança inquebrável? Tem uma palavra, deixa eu lembrar aqui, que está lá em Salmo 127, né, do versículo 1 ao 3, que fala que os filhos são herança do Senhor. Durante um tempo na minha vida, eu olhei esse versículo e eu entendi esse versículo como se os meus filhos fossem um presente para mim, um presente de Deus para mim, né? Mas teve um dia que o Senhor... Ele abriu os meus olhos sobre isso e ele falou, não é um presente meu para você, apesar de você ser plenamente feliz com ele. Na verdade, os seus filhos são a minha herança. Os seus filhos é a igreja do futuro.
é a posteridade da fé depois que você se for. Então, a família, né, o pai, a mãe e os filhos, é a primeira congregação. É o primeiro lugar onde a gente vai viver a fé, certo? Então, o Senhor, Ele sabe o que o pecado trouxe para a nossa vida. Ele sabe o quão fraco e o quão volúveis nós nos tornamos por causa do pecado, né? Quanto mais o tempo passa, menos constantes nós somos. E a palavra de Deus fala que Deus não muda, que Ele é sempre o mesmo, sempre santo, santo, santo. Teve várias situações na minha vida que saber que Deus não muda e é santo não resolvia o meu problema, mas trazia paz para o meu coração. É muito bom quando você está com um problema muito sério, você ter alguém maior do que você, em quem você pode depositar a sua esperança. Né? E aí você consegue recobrar a confiança em você mesmo, né? Sabendo que tem um Deus que vai te capacitar a passar por todos aqueles problemas, certo? Então, quando eu entendi que os meus filhos são herança de Deus, eu comecei a olhar para o casamento com uma outra visão, um outro foco. E ao mesmo passo em que eu ia observando tudo aquilo que estava acontecendo, né, na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor estava transformando com base na obediência dos princípios que a gente ia conhecendo e ia obedecendo, eu comecei a desfrutar de muitas bênçãos, alegria, paz, unidade no lar, sabe? Isso não tem preço, e eu não tinha antes, nem eu nem meu marido, né? Então, dentro dessa ótica, né, de que eu tenho um compromisso de deixar, depois que eu me for, uma herança tão preciosa para Deus, né? Alguém que vai dar continuidade nesse projeto, nessa estrutura familiar, que traz segurança para nós, né? Então, eu senti a necessidade de buscar conhecer mais Deus, buscar me empenhar mais em conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus para mim, para o meu marido, né? E de orar e buscar no Senhor, assim, todo o recurso necessário para que eu possa, junto com meu marido, deixar para o Senhor essa herança, segundo aos olhos dele, né? E aí, a nossa palavra aqui, ela começou, né, com o Jefferson falando do sacerdote, né, da função do sacerdote dentro do lar, e eu comecei a observar, né, ele foi crescendo e sendo edificado no papel dele dentro do lar, e eu fui crescendo e sendo edificada no meu papel dentro do lar, né? E tem uma palavra, né, que fala, agora eu vou falar com as mulheres, né, então, tem uma palavra que fala assim que ao homem, né, deixa eu ver se eu separei ela aqui na minha colinha, ops, só um minuto. Essa tecnologia, né, Pastor Aldo? Vou te falar, hein? Então, está lá em Efésios 5:3, diz assim, ó, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Vocês prestaram atenção? O Senhor, ele manda o marido amar a sua esposa, certo? E a nós, mulheres, ele manda respeitar. Aí, o Senhor ministrando o nosso coração, né? O meu, assim, até a gente deu risada quando eu compartilhei isso com ele. Nossa, não, porque eu queria ser amado, cara. Não é para ser amado? Não entendi isso aí. Então, você sabe que no nosso crescimento, né, no meu crescimento, assim, no conhecimento da palavra, eu consegui observar que tudo aquilo que é dificuldade para mim
é um mandamento de Deus. Tudo aquilo que o pecado trouxe para a minha vida, o Senhor estabeleceu um mandamento. E o mandamento ele não é para ser discutido, ele não é para ser debatido, ele é para ser obedecido, certo? Então, o mandamento, eu leio lá o mandamento e eu obedeço. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai obedecendo, você vai obedecendo, você vai obedecendo, e de repente você começa a ver a bênção que vem através da obediência daquele mandamento, e antes o que você via como um trabalho, um sacrifício, uma renúncia, uma dor, você passa a amar o mandamento, né? E aí ali o Senhor ele falava assim, maridos, amem as suas esposas, né? É conhecido de todo mundo aqui que o homem, ele é mais secão, né? Ele é mais durão, né? Ele é mais frio. As mulheres são mais intensas, certo? Né? Basicamente, o homem e a mulher têm essas características. Então, por que o Senhor mandou os homens amarem as suas esposas? Para compensar essa pequena diferença. Né, na sua estrutura, ele fala, ame a sua esposa. Só que esse amor que o Senhor fala não é o amor de Hollywood, tá? Aquele amor romântico lá dos filmes, de apenas satisfação sexual e etc, e física. Não é esse romance. O amor que o Senhor fala é o amor bíblico. O amor bíblico é o amor de Jesus, aquele que envolve sacrifício, renúncia, entrega por amor, trabalho, generosidade, né? Então, é desse amor, né, que o Senhor estava falando, e foi esse amor que o Senhor ministrou e está ensinando o meu marido a ser um sacerdote, né? E me amar, e amar os meus filhos, mas me amar como Cristo amou a igreja, tá? Então, qual é a mulher, né, que tendo um marido que ama a sua esposa dessa forma, como Cristo amou a igreja, né, entregando-se a ela, servindo a ela, né, entendendo que tudo aquilo que o Senhor colocou dentro dele é para fazê-la feliz, porque quando eu entro no casamento, eu tenho que entrar no casamento sabendo que eu não entro para eu ser feliz, não entro como uma sanguessuga, eu entro para servir o meu marido, para ele ser feliz. E ele é a mesma coisa, tudo que ele tem de bom, ele tem que usar para me fazer feliz. E se os dois estão alinhados, vai dar tudo certo, os dois vão ser felizes, certo? E se não houver essa convergência de entendimento e de trabalho, aí começam os conflitos. E aí sim é rolo em cima de rolo, que é o que está acontecendo hoje em dia, e acaba no divórcio. Todo mundo entra com a visão errada. E aí, quando o Senhor coloca lá na palavra que é para a mulher respeitar o seu marido, o que acontece? O Senhor colocou no meu coração um exemplo, né? Porque a mulher, nesse quesito do amor, ela recebeu de Deus a capacidade de gerar, certo? Quem já teve filho aqui, acho que a maioria, acho que só a Rafa que ainda não, né? Mas a maioria das mulheres aqui já teve filhos, né? E você sabe que gerar dá trabalho, que gerar envolve renúncia, que gerar dói, né? Não é fácil gerar. E é um amor, a gente faz isso com amor. Isso é um sacrifício, certo? E quando Deus busca aqui, no nosso universo de pecadores, um exemplo para falar do amor dele, ele pega o amor de uma mulher, de uma mãe, na verdade, né? Que é o que mais se aproxima do amor dele, tá? Então, a mulher, naturalmente, ela já recebeu na sua essência essa capacidade de amar incondicionalmente. Só que ela pode perder isso. Então, uma mulher centrada, né? Uma mulher alinhada com o Senhor, ela tem essa capacidade de amar incondicionalmente. Então, o Senhor não precisa pedir isso para ela, já está lá na sua essência. Agora, respeitar, gente, respeitar, aí isso é para nós. Isso é um puxão de orelha para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor também nos deu habilidades imensas. A mulher, ela consegue fazer muita. Meninos, me desculpem, mas é assim mesmo. A mulher consegue fazer um monte de atividades ao mesmo tempo e ela faz quase todas elas muito bem.
ela tem essa habilidade, ela tem um poder, ela tem uma intuição, ela sente o ambiente, o faro dela é impressionante, sabe? Ela enxerga de longe. Quanto mais próxima de Deus essa mulher está, quanto mais alinhada com o Senhor, quanto mais ela tem intimidade com Deus, quanto mais queridinha de Deus ela é, melhor são essas capacidades e habilidades da mulher. Aí, o que o Senhor pede para ela? O que o Senhor pede para ela? Respeite seu marido. Ou seja, você não é o cabeça da casa. Você tem que usar todo esse recurso, todo esse poder, tudo isso que eu coloquei na sua vida para cuidar do seu lar junto com o seu marido, mas não ocupe o lugar dele. Não mate o sacerdote da minha casa. É isso que ele fala. Então, o exemplo que Deus colocou na minha vida para apresentar para vocês é o mar. Então, olhe para a mulher com todas as habilidades que ela tem, aquela imensidão de água lá. É muita água, gente. É ou não é? Muita água. O que segura aquele mar de invadir a terra? Só um pedacinho de areia com um pouquinho de vegetação, mata ciliar ali. E o mar, ele vai até lá e volta. Ele vai até lá e volta. Ele vai até lá e volta. O que acontece quando ele ultrapassa esse limite? Tsunami, né? A gente já viu algumas. Devastou, né? Tudo que encontrou pela frente. Aí sabe qual palavra que Deus colocou lá na Bíblia a respeito disso? Ele fala assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a tola acaba com as próprias mãos. Ou seja, a gente não precisa nem do diabo para acabar com a nossa família, se a gente não assumir a nossa posição. Respeitar o nosso marido. Então, eu não posso entrar em conflito, eu não posso entrar, aliás, em conflito é impossível, né? Mas eu não posso abrir concorrência com o meu marido. Então, assim como uma dica, né? Toda vez que eu olho para o meu marido, agora, depois de conhecer a palavra de Deus, eu olho para ele e olho para Deus como meu sogro, não o meu pai. E eu olho para Deus como meu sogro sendo um rei. E o filhinho dele é um príncipe. E todo príncipe, ele é treinado, capacitado para, quando tiver na época dele, ele liderar o exército do rei, o guerreiro. Se eu não respeito o filhinho, o príncipe de Deus, eu estou maculando, eu estou ferindo, eu estou manchando a integridade e o reinado de Deus. Então, eu não firo somente o filho do rei, eu firo o reinado. Aí, quem está lá, os súditos, o pessoal lá do reino, eles olham e falam: esse reino é de nada. Então, imagina vocês, meninas, maculando o sacerdote, o filho do rei. Então, eu preciso respeitar o rei. E se eu respeito o rei, eu fico ali, ó, queridinha de Deus. Tudo aquilo que eu oro e apresento diante de Deus, Deus ouve a minha oração e atende a minha oração. Quando eu entendo o princípio e eu caminho no princípio, não tem desafio que Deus não me ajude a vencer. Desde que eu esteja aqui protegendo o meu lar, protegendo meu marido, protegendo os meus filhos e protegendo o reinado de Deus. Certo? E aí, o meu marido também, quando ele olha para mim, ele tem que olhar para mim e enxergar Deus como um sogro. Então, eu sou a princesinha do papai. Naquilo que diz respeito a mim, quando ele estiver ali lidando com os assuntos, então eu sou a princesinha do papai. E quem é que quer mexer com a princesinha do papai? Aquele pai poderoso mesmo, né? Ninguém, certo? Ninguém que ousa, né? Ninguém que tenha o mínimo de sabedoria vai ousar desafiar a filhinha do papai quando esse papai é o rei, certo? Então, essa é a minha maneira de entender como eu devo lidar com essa ordem de Deus de respeitar o meu limite, sabe? De respeitar o meu marido, tá?
E aí eu né, separei aqui. Você pode passar lá, amor? Hã? Ih, travou essa tecnologia, hein, pastor? Vou te falar, viu? Essa tecnologia, viu? Não é só na nossa aula de teologia que acontece isso. Aí. Então, é o seguinte, quando a gente olha para esse versículo, né, e fala assim, ó, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, certo? Pode ir passando lá. Então, ó, um homem mais uma mulher igual 2. Tá certo ou tá errado? O que o senhor falou ali? Ele falou uma só carne, certo? Pode passar, amor? Então não é. Então, 1 mais 1 na matemática do Senhor, né? Eu vou ferir a matemática aqui se eu fizer 1 mais 1, porque para ele 1 mais 1 não é igual a 2. O que é 1 mais 1 lá? 2 também não é igual a 1. 2 também não é igual. O que é? Então 1 também não é igual a 2. E 1 também não é igual a 2, exatamente. Pode passar, amor? Então, para isso tudo dar certo, o que tem que acontecer? Matematicamente falando, 0,5 mais 0,5 igual a 1, certo? Então, o que significa essa conta de matemática ali? O Senhor, como é que estão as massinhas aí, por falar nisso? Está todo mundo com as massinhas já bem modelada? Ficou um massinho só? Uma bolinha só? Tá. Então, o que o Senhor ele quis dizer, né, com essa questão aí relacionada a o homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Quando eu me casei com o Jefferson, esse foi uma estratégia, né, que o Senhor me deu aqui para deixar... pode pegar essa daqui, por favor? Para ilustrar essa questão. Digamos que esse círculo aqui, ó, sou eu e aquilo que eu carrego de instrução a respeito do casamento, bases e princípios sobre os quais eu tomo decisões na minha vida, né? E isso daqui eu herdei da minha família. Então, dentro do meu ambiente familiar, onde a mulher Ida se desenvolveu, eu recebi princípios, valores, eu aprendi cultura, né? E aí, digamos que esse círculo aqui, ele representa tudo isso. Aí, esse aqui sou eu? Não. Não, isso é você. Ó, isso daqui não quer dizer que é assim mesmo, tá? Parece bom ou ruim que meu círculo é maior que o dele? O que vocês acham? É bom ou ruim? Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem acha que é ruim? Eu levanto a mão. Porque eu não... Ó, poucos se encorajaram a responder. Uma questão importantíssima é que a gente precisa aprender a se posicionar, tá? Vai cair na prova. O muro pertence ao inimigo, ok? Então eu tenho que me posicionar. Mas então tá. Aí aqui, ó, esse círculo representa o que o meu marido aprendeu durante a vida, né? Então ele reuniu recursos, são os recursos que ele reuniu ali para trazer para o nosso casamento, para a gente resolver os nossos conflitos. Né? Olhando assim, até parece, né, que eu estou levando alguma vantagem, né? Parece que eu sou mais sábia e tal, né? Só que, agora, eu vou mostrar para vocês 3 aros aqui que representam a triunidade de Deus, tá? Então, aqui, ó, Deus Pai, Deus Filho e
o Espírito Santo. Então, lá do alto e do seu sublime trono, os três governam em unidade perfeita. Os três, tá? Então, eles são perfeitos. Olha, você consegue ver a perfeição? Mesma medida, mesma cor e tal. Vamos dar um desconto aqui da madeira, tá? Faz de conta que eles têm a mesma cor. Então, mas os três lá do alto, eles governam na perfeita unidade de Deus. Aí, amor, pode segurar aqui, por favor? Aí vem eu... aqueles auxiliares de mágica, não parece? Aí chego eu, né, com toda a minha bagagem dentro do casamento que eu recebi lá dos meus pais, né, a mulher ida, e aí eu tento me encaixar. O que aconteceu? Está sobrando muito, né? Está sobrando muito. Então, dentro daquela conta lá que o Senhor falou, né, tem muita coisa aqui que vai ter que ser jogada fora. Muita coisa. Muita coisa, gente. Muita coisa. Lembrando que os dois não cabem. E aí aqui, ó. Lembrando que, para um casamento dar certo, o homem e a mulher têm que estar unidos em Deus, em Cristo. É um cordão de 3 dobras. É essa a lembrança. Então, homem, independente da bagagem, mulher, independente da bagagem, tem que estar em união, né, com Cristo. Exatamente. É, né, o nosso Salvador. Exatamente. Então, o que aconteceu? Desde que eu e o Jefferson, a gente começou a aprender a respeito da palavra de Deus, a gente começou a ser podado por Deus. O Senhor, ele foi tirando os excessos, né? Foi cortando, foi lapidando, tanto aqui quanto ali, certo? Aí eu fiz questão de trazer uma outra bolachinha aqui, tá? Que essa bolachinha, vocês acham que vai entrar ali ou não? Não, vamos ver se vai entrar? Não, né? Tá quase, mas não entrou, né? Então, digamos que depois de tudo aquilo que foi tirado de excesso, restou isso aqui. E aí, quando eu fui lá na loja comprar as coisas, é como se o senhor tivesse falado para mim assim, ó, leva isso, 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 isso. Mas eu nem sabia o que o senhor queria ministrar com essas bolachinhas. Aí, quando eu coloquei essa aqui ali em cima, aí ele falou para mim assim, ó, isso aqui é a religiosidade. Tá? A religiosidade. A religiosidade, ela parece, às vezes, quando eu olho, se eu não olho para a palavra de Deus e para a Bíblia mesmo, e entendo exato, e não tenho comunhão com Deus, e não ouço de Deus aquilo que é certo, aquilo que é errado para a minha vida, ela parece que eu estou me encaixando com Deus. Eu estou quase, porque tem gente que não está nem aí para a palavra de Deus, certo? Mas está quase, mas não entrou lá, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar para ver como eu estou vivendo a minha fé, para ver se a minha fé vai se encaixar ali. E para eu conseguir saber se ela vai se encaixar ou não, é com a palavra de Deus. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, né, para eu conseguir entrar. E aí, depois de muito trabalho, muita corte, muita dobra, muito fogo, etc. e tal, aí estou lá eu e o meu marido. Do mesmo tamanho agora, hein? Do mesmo tamanho, com o mesmo entendimento, no mesmo nível de recurso, informação que veio da mesma fonte, do mesmo lugar, com a mesma visão. E aí o que acontece? Aí os dois se unem numa só carne e em perfeita aliança com Deus para governar. É mágico. Certo? Então, o que o Senhor ele quer de nós através da aliança do casamento? Ele quer que a gente, né, retire todos os nossos excessos e da mesma maneira com que ele governa lá do alto e sublime trono todo o universo, ele quer que a gente, em unidade com ele, em perfeita aliança, e por isso eu não posso desistir do meu casamento, não posso desistir da minha família, não posso desistir dos meus filhos, né? Em perfeita unidade, eu vou governar aqui na terra e trabalhar para ter uma vida plena com os meus filhos e com a minha família, sem descuidar da herança do Senhor, que é a posteridade, é todo esse conhecimento de fé, toda essa
essa estrutura que o Senhor coloca na nossa vida, né, que permite que eu seja e eu consiga governar e cuidar, né, da próxima geração, que é a igreja do futuro. Tá? Quando a gente caminha dentro dessa... isso aqui é o centro da vontade de Deus. Então, eu e o meu marido, a gente aprendeu, né, depois de muita dor, né, muito conflito e tal, a gente aprendeu que para conduzir uma relação, um casamento, para resolver os nossos conflitos que vêm daquela diferença ali, né, das bases familiares, né, da onde a gente veio, a gente não pode resolver os nossos conflitos com o que eu acho, ou com o que ele acha, ou com o que o meu pai acha, ou o que a minha mãe acha, ou o que a sociedade acha, ou o que a revista feminina acha, ou o que o jornal nacional acha. Não, é conforme Deus ordena, conforme a Bíblia orienta e de acordo com o que Jesus faria. Tá? Então, Deus ordena seus mandamentos, aí em toda a palavra de Deus eu recebo muita informação, muita ajuda para que eu possa me conduzir para aquele lugar de plena obediência de Deus. E aí quando vem todo esse conhecimento para a minha vida, existe aquele momento da escolha e da decisão, que é quando eu tenho que fazer o que Jesus faria. O que Jesus fez? Morreu. Morreu, né? Para que a vontade do Pai fosse cumprida. E a vontade de Deus para nós não é morte. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, para dar uma oportunidade para nós, né, de voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus. E todo esse trabalho aqui, quando eu me encaixo dentro desse círculo perfeito, eu volto a ter a imagem e semelhança de Deus. Certo? E aí eu entrego para o Senhor uma vida plena, que é o projeto dele desde o início, né? E o Senhor me abençoa. Existe uma palavra em Deuteronômio 28, que eu não vou ler aqui agora, mas eu sugiro, né, que vocês leiam, que ele fala de todas as bênçãos que está sobre a vida da pessoa que obedece os mandamentos dele. Em tudo que foi pregado aqui, tudo que foi falado aqui, em tudo que você já ouviu em termos de princípios e valores de Deus que ele pede para você ter, e você não tem, você ora e você pede. E a sua oração vai ser atendida, porque o Senhor, ele quer mais do que você seja abençoado. Mais do que você. A ponto dele entregar a vida do seu filho para que você tenha essa vida plena. Amém? Aleluia. Hashtag Aliança Nova, Pastor Hulk. Vamos subir isso aí, Luciano. Aliança Nova. Então tá ali, ó, gente. Aquele ali era o começo, né, do vídeo, né? Um ouro feio lá, bruto, foi aquecido, foi moldado e se transformou. Tá vendo lá o sacerdote? Olha lá, ó. Não dá total impressão que a aliança está cuidando da aliancinha bonitinha da frente? E olha que cabeçudo lá atrás, é bem, bem feinho, né? E o da frente todo bonitinho, ó. É assim mesmo que funciona. Olha, gente, é assim, ó. Eu e a minha esposa, a gente... Eu não ia hoje aqui falar assim da gente, da nossa história, né? Mas hoje, a gente só está aqui, só pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, falar sem arrogância e sem falsa modéstia, falar com propriedade sobre isso que nós estamos falando, porque nós passamos por tudo isso. Nós somos aquela aliança, nós éramos aqueles ouro ali fracassado, aqueles troços feios ali, sabe? Talvez não nos transformamos ainda naquelas alianças bonitas, mas estamos em obra, sabe? A gente teve problemas muito, 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 muito difíceis em nossas vidas. Nós chegamos a ficar separados, né? Casamos novos, eu tinha 26 anos, ela 25. E viemos levando uma vida porque nós não conhecíamos Deus, né? Não conhecíamos do nosso jeito, né? Do jeito que nossos familiares conhecíamos, mas não do jeito que nós conhecemos hoje. E tivemos muitos problemas na vida, fizemos muita bobagem, sabe? Fomos e ficamos um tempo separados. Nós vivíamos dentro da mesma casa,
porém separados, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente a gente nem existia. Devido ao nosso irmão dela, meu cunhado, o Elvis, que conheceu Cristo antes da gente, aí ela se converteu um pouco antes de mim e, nossa, gente, eu era um traia. Um traia. Eu realmente, se eu fosse uma mulher, eu não me queria não naquela época, cara. Porque realmente era complicado. Eu me transformei num cara que não era legal, sabe? Cheguei a ser um alcoólatra, sabe? Eu bebia, chegou uma época da minha vida que eu bebia todos os dias. A gente não, eu fali uma empresa, né? Mas foi a gente, porque se tivesse essa união não teria falido. Isso trouxe muito problemas para a gente, porque quando o financeiro vai mal, tudo vai mal também, né? É um negócio que a gente tem outras palestras que a gente fala sobre financeiro que é totalmente ligado a tudo isso. E foi assim foi um caos e olha, perdão aí, eu pensar hoje que eu podia ter perdido tudo que eu tenho, sabe? Até agora numa palestra aqui, numa administração passada aqui, foi falado sobre prosperidade, que é ser próspero, né? E dinheiro não é prosperidade, não. Prosperidade é o que eu tenho hoje, sabe? Tenho essa Provérbios 31 aqui do meu lado, tenho 2 filhas lindas, tenho um piá maravilhoso, né? Agora eu tenho uma nora maravilhosa também, sabe? E isso é prosperidade, sabe? E a gente passar por coisas juntos, assim que a gente passa e coisas ainda terríveis que a gente tem que passar e tem que, sabe, sofrer, como aquelas alianças ali no começo, sabe? E só que hoje a gente passa junto, antes era dividido, tudo era dividido. Desde que casamos, tudo era dividido, era tudo errado. Então, se tem alguém aqui que está desse jeito, não estou falando na porcaria que eu estava, que a gente estava, estou falando dessa divisão, estou falando dessa falta de compromisso, sabe? Uma vida independente, isso acaba com o casal. Não existe isso, gente. Não existe. Quer ficar independente, fica sozinho. Não tem independência dentro de um casamento, sabe? Tá ali, ó, 2 círculos do mesmo tamanho encaixando. Não tem como ser independente. Então, tudo isso que a gente passou, aí graças a Deus, né, nós temos aqui os nossos padrinhos ali, que é o Felipe e a Dani ali, Neves, Quadra, que nos levaram para o primeiro encontro de casais. Foi um encontro parecido com esse aqui, foi lá no nosso condomínio, lá no salão de festa do nosso condomínio. Eu não queria ir, a Ida também não queria que eu fosse, a gente estava separado, mas Deus fez desse jeito, né? Nos uniu, nós fomos, e dali para frente foi tudo mudando. E mudando mesmo, sabe, assim, mudando radicalmente. E é impressionante como tudo muda na vida quando você pega aqueles dois, e ó, por mais que você consiga desse tamanho aqui, ó, e ficar igual os dois, certo? Não acontece nada. Só acontece quando Jesus entra no meio. E quando entrou no nosso meio, só temos que falar que estamos aqui na frente hoje, podendo ministrar sobre tudo isso. Então, se tem alguém passando, certo, por dificuldades no casamento, se está tendo um relacionamento com individualidade, usem um pouco do que foi ministrado hoje para levar para conversar. É horrível conversar, por exemplo, a gente conversar em casa, você, sabe, principalmente quando está com dificuldades, quando estão brigados, né? Como é que você vai conversar? Você não quer, você não quer. Por que você vai conversar? Você está brigado, né? É impressionante como é que a gente podia, no meu caso lá, assim, eu podia ter assim, não era uma raiva, mas tinha raiva da Ida, sabe? Do que ela, sabe, representava, porque a Ida representava coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, só que isso era tudo na minha cabeça. Isso não existe, está aqui, essa é a Ida.
com quem eu casei. Sabe? Então, nada disso existia. Então, vocês têm que tomar cuidado. O inimigo é assim mesmo, é assim que ele vai fazer. Satanás é assim que ele age. E só tem um jeito de se livrar disso: Deus na vida. Certo? É conhecendo a Deus, é procurando a Deus. Né? Quem se não tem, se nem todos são convertidos aqui, não estou falando para ninguém se converter, não estou falando de igreja, não estou falando de nada, estou falando de Deus, de você pegar uma Bíblia, ler, de você escutar um devocional, de você escutar uma ministração no YouTube, de você, ao invés de botar o Nirvana na hora que está indo trabalhar, botar um louvor, apesar de Nirvana ser bom, mas bota louvor, sabe? Aí tudo vai mudar se você conseguir. E aos homens, os sacerdotes, eu tenho que dizer o seguinte: assumam a sua função dentro de casa. Assumam. É difícil? É muito difícil. E as mulheres exijam isso do seu cônjuge? Exijam. Aí, né? Elas são sábias, vocês são sábios, vocês sabem fazer isso. Tem um negocinho assim, ó, que ela faz comigo, pastor Huber, é assim, ó. Nós temos 2 filhas, a Manu tem 15, a Gigi tem 13, e tem todo aquele troço, né? Quero posar fora de casa. Posso ir lá na casa dos Neves, dormir lá com a Gabi? Eu não gosto que vá. Eu não gosto, né? Não gosto. Ela também não gosta, né? Mas, porém, a vida é assim, a gente tem que saber, lógico, é o Felipe Neves, né? A Dani Neves, lá pode, né? Mas mesmo assim a gente não gosta. Lá pode, mas a gente não gosta. Vai, mas a gente não gosta. Aí o que ela faz comigo? Vai lá e pergunta para o seu pai. No começo, o que eu fazia? Falava, sua mãe que sabe. Aí ela é tão sabidinha que ela já fala assim agora. Vai lá e pergunta para o seu pai. Se ele falar que eu que sei, fala que eu já falei que é ele que sabe. Então ela já chega e eu já tenho que tomar decisão. Mesmo não querendo, estou sendo sacerdote da casa. Por quê? Porque ela fez com que eu fizesse isso. Entendeu? Então sejam sábias, mulheres. Moldem os seus maridinhos, eles são bobinhos, vocês conseguem. Tá bom? Através da oração também, é lógico. Falando em oração, massinha, fala da massinha você. Vai lá. Tá, o último, o pastor Huber vai orar. Tá, então, para finalizar, né, a gente entregou aquela massinha para vocês e agora, será que vocês conseguem separar as 2 cores e entregar para a gente de novo elas separadas, para a gente poder usar em outra ministração? Dá? Pastor Aldo? Dá? Aquela que você pegou, não, aquela original. A original, uma cor... Separa aí para nós, por favor. Separa aí, Rodrigo. Deu? Não separa mais? Não separa mais? Sério? Ih, amor, vamos ter que comprar mais massinha, então. Não, vai ter que comprar mais massinha. Né? Ai, meu Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Exatamente. Aí, então, enquanto a gente estava aqui falando, ministrando, vocês estavam amassando ali, fazendo a obra de Deus, não estavam nem percebendo, certo? E a intenção é justamente essa. Enquanto você vai recebendo de Deus, vivendo a sua vida, tomando suas decisões sobre as bases ali, né? E a vida vai acontecendo, né? O Senhor vai fazendo com que vocês se tornem uma só carne, tá? De tal forma, mas de tal forma que nem que você queira, você não consegue mais separar, certo? Amém? Então, lembra dessa massinha aí, ó. O que Deus uniu, não separe o homem, tá? Aí, pastor Huber, vamos orar por a gente vai pedir para os nossos pastores aqui orar. Pastora, somos gratos a Deus, a vocês que escolheram esse lugar para estar nesta noite. É uma alegria ter todos vocês aqui. Em nossas vidas sempre temos desafios, sim ou não? E o matrimônio não é diferente. Nós louvamos a Deus pela vida da Ida e do Jefferson. E a gente observou esse crescimento que o Espírito Santo fez na vida deles. Né? A primeira pessoa que a gente conheceu foi a Ida. Posteriormente o Jefferson. Eu digo assim para vocês, ele não era muito afim, não. Né? Até
ele se desarmar, né? E às vezes a gente vem para um encontro de casais armados, né? Cheio de armaduras, né? É importante que você permita que o Espírito Santo de Deus habite em ti, molde você, como você moldou essa massinha aí, né? Se envolva com Deus, né? Até que você se pareça com Ele. O Orives, quando ele começa a moldar a aliança, ele percebe quando ficou bom, quando ele começa a ver na aliança o seu reflexo, a sua imagem. Que você permita ser moldado, que você se envolva. E eu quero aqui deixar para vocês uma instrução. No nosso aplicativo da comunidade, que todos podem ter acesso, os que são, aqueles que ainda não pertencem, pode baixar o aplicativo, o Jefferson pode passar para vocês o link para vocês baixar o aplicativo. E acerca do matrimônio, nós temos ali uma só carne, esse é o tema, e nós temos 21 dias que você possa fazer uma reflexão diária acerca de ser uma só carne, você e a sua esposa e o marido. São 21 dias, são 21 as lições, está gratuito para você usufruir no nosso aplicativo. Você que ainda não baixou, não tem? Temos diversos temas, dentre os temas, o tema da vida conjugal. E que você possa usufruir, crescer no conhecimento. É importante que você cresça, que você leia, que você estude, que você medite, que você ore. E que você lute pelo seu matrimônio. Coloque-se em pé, por favor. Quantos aqui estão dispostos a lutar? Nós estamos dispostos a lutar juntamente com vocês. Pai, nós te damos graça, te louvamos por esse tempo que o Senhor tem nos dado neste lugar. Obrigado pela vida, Pai, de cada casal que escolheu esse lugar para se estar nesta noite. Tu és um Deus que conhece nosso coração, o coração dos teus filhos. Tu és um Deus que conhece os nossos desafios diários, os desafios que os teus filhos enfrentam hoje. E, como sacerdote da igreja, nós queremos liberar a palavra de bênção, uma palavra de restauração, de cura e de transformação. E o teu Espírito Santo, Pai, que habita nesse lugar, que está no nosso meio, possa adentrar a cada coração, a cada família, a cada casa aqui representada. E que todas as mudanças, Pai, possam acontecer. Ó Deus, que tudo aquilo que não pertence a Ti, que está gerando em nós problemas, discussões, sejam retirados da nossa vida, Pai. Todos os excessos sejam movidos da nossa vida. E que possamos experimentar, Pai, qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Oramos por cada família, Pai, por cada lar aqui representado. Que o Senhor revista os teus filhos, as tuas filhas, com autoridade, Pai, para lutarmos no reino do Espírito e vencermos no reino físico. É a nossa oração, Pai, esta noite. Em nome de Jesus.